fico feliz que o pessoal está entrando aqui agora, está começando a agitar, tem bastante gente que é da área, que está querendo conhecer, aprimorar, melhorar, conhecer um pouquinho mais sobre o que é a liberação miofascial para poder melhorar os seus atendimentos. Fico muito feliz de poder contribuir com vocês nesse sentido. Como eu sempre falo para os meus alunos, não é tudo que eu sei, mas tudo que eu sei eu faço questão de compartilhar com vocês, né, dentro daquilo que eu tenho como experiência, ou alguns colegas, alguns alunos que vêm me relatando o dia a dia deles. A Renata, que acabou de entrar aqui também, a gente troca bastante figurinha, a Renata. Então, assim, baseado nos meus conhecimentos, naquilo que eu estudei, naquilo que eu acabo ensinando para os meus alunos, naquilo que os meus clientes acabam trazendo como feedback para mim aqui também, a Vanessa, a Van, que a gente troca bastante figurinha. Fico muito feliz que vocês todos estejam aqui. E semana passada eu recebi uma pergunta, até de uma pessoa que me achou aqui pelo Instagram, que ele tinha uma dúvida. Ele perguntou para mim: Naila, como que eu sei se eu posso ou não trabalhar com massoterapia? Eu quero trabalhar com a massagem, mas eu não sei se eu levo o jeito ou não. O que eu respondi para ele? Como você se sente, né, quando o assunto é massagem? Você já recebeu massagem? Então, se você tem dúvida, se você acha que leva jeito ou não para massagem, primeira coisa, procure vários profissionais. Independente da cidade que você esteja, selecione algumas pessoas que seja de confiança sua, ou mesmo que seja indicação, que tenha algumas avaliações na internet, e vai fazer. Aliás, vai receber todos os tipos de massagem possíveis que você puder, e perceba o seu corpo, como que você vai se sentir depois da sessão, perceba os movimentos que os profissionais vão utilizando em você, porque cada um é um. Então, às vezes, se a gente está dentro de uma sala de aula, a gente vai ensinar, por exemplo, drenagem linfática ou mesmo a liberação miofascial que a gente vai estar falando aqui hoje, cada um vai ter um tipo de aplicação, cada um vai ter um tipo de força, cada um vai acabar se adaptando com aquilo que tem. Então, você vai perceber que vai ser diferente todas as técnicas que você for recebendo de outras pessoas. E, além de você se perceber, ver como que você vai se sentir depois de receber essas massagens, é legal a gente pensar pelo seguinte: o corpo humano é uma máquina perfeita, tá? Se o corpo humano é uma máquina, vamos fazer uma comparação. Imagina que a gente vai entrar numa empresa e eu simplesmente contrato uma pessoa, só que eu não ensino essa pessoa a mexer no maquinário. Como que a pessoa vai fazer para entender aquilo que ela tem que desenvolver ali, né? Então a massagem é mais ou menos isso. Como que eu posso colocar uma pessoa em cabine para eu começar a atender se eu não sei o que é o corpo humano? Eu não sei qual a ligação entre as estruturas, eu não sei o que é um sistema circulatório, eu não sei o que é veia, o que é artéria, qual que é a diferença de uma e de outra, o que o sistema linfático tem a ver com o sistema sanguíneo, por que a drenagem linfática ela só sobe, por que a drenagem linfática é devagar, por que a liberação miofascial utiliza esses instrumentos, seja o iástime, né, que são os instrumentos de liberação miofascial, seja uma ventosa terapia ou mesmo a pistola que a gente usa também dentro da liberação miofascial. Não adianta nada colocar um profissional para desenvolver uma técnica sendo que ele não conhece a estrutura de um corpo humano, tá? Então, o objetivo da live é trazer para vocês alguns conhecimentos básicos sobre o que é a liberação miofascial, só que mais especificamente o que é o corpo humano. A liberação miofascial, como o próprio nome já sugere, significa liberar a fáscia que recobre a musculatura. Qualquer pessoa que você perguntar hoje, seja profissional ou mesmo cliente, vai falar isso. O que faz a liberação miofascial? Libera a fáscia que recobre o músculo. Mas o que é a fáscia? O que é o músculo? Né? O que o tendão tem a ver com isso? Por que eu preciso saber de osso? O que é membrana? Por que eu preciso saber que as patologias, existem as dores referidas? Por que às vezes eu aperto um ponto no corpo do meu paciente e ele vai sentir um ponto reflexo, ele vai sentir uma dor reflexa lá no pé ou lá no ombro? Apertei o pescoço dele e ele sentiu dor na mão. O que isso tem a ver? Então, se você quer entrar na área de massoterapia, começa fazendo perguntas. Como eu me sinto quando eu recebo uma prática de massagem? Segundo, o que é a massagem? Massagem significa manipular tecidos moles do corpo humano, ponto.
Se eu sei que eu vou ter que lidar com o corpo humano, eu preciso saber o que é o corpo humano, eu preciso conhecer essa estrutura. Em se tratando de liberação miofascial, a gente precisa saber o que é, pelo menos, o sistema muscular e o sistema ósseo. Porque como que o músculo se liga a um osso, tá? Então vamos pensar assim, nós temos a divisão de 3 tipos de músculos espalhados pelo corpo. Então a gente tem a musculatura cardíaca, que é a musculatura que recobre o coração. A gente tem a musculatura lisa, que são os músculos que recobrem os órgãos. Esses dois, tanto a musculatura cardíaca quanto a musculatura lisa, são músculos que trabalham involuntariamente. Então a gente não consegue controlar os batimentos cardíacos, a gente não consegue controlar o processo digestório, por exemplo, né, que são os movimentos peristálticos que ocorrem na região de abdômen. Então são músculos que a gente não consegue ter controle sobre eles. Diferentemente da musculatura estriada, que é justamente a musculatura esquelética. A gente consegue ter domínio dos músculos que a gente vai movimentar. A gente só pensa e manda uma informação através do sistema nervoso central e periférico para aquela musculatura se movimentar. Então, seja fazer uma flexão, seja fazer uma extensão, se eu vou fazer uma adução ou abdução, se eu vou abrir ou se eu vou fechar um músculo, eu consigo mandar essas respostas, mandar esses comandos, aliás, para a musculatura esquelética desenvolver esse papel. Então, quando a gente vai estudar liberação miofascial, a gente vai estar estudando esses músculos, os músculos que se unem ao esqueleto para a gente conseguir desenvolver um movimento, tá? Para ficar fácil aqui, gente, e só para dar um salve aqui, eu vi que o Rodrigo entrou aqui agora. O Rodrigo, gente, foi quem ficou comigo aqui durante o final de semana todinho, gravando um curso novo que a gente vai lançar para vocês. Vai trazer novidades aí depois, eu falo para vocês como que vai ser isso. Mas, Rodrigo, muito obrigada pela sua paciência. O Rodrigo, que é de São Carlos, e ele tem me ajudado tanto a trabalhar essa questão de marketing do meu negócio. Estamos melhorando, estamos caminhando muito. Ele e o Celso, que é do Senac de São Carlos também, a gente trabalhou junto, não sei se o Celso está aqui ainda, mas muito obrigada a vocês, todo mundo que está fazendo parte, todo mundo que me incentiva. Para eu estar aqui hoje, é justamente para vocês e por vocês, tá? Então, Rodrigo, obrigada, ao Celso, obrigada, todo mundo que está aqui, um beijo para minha mãe, meu pai. Gente, vamos lá. Se a gente vai falar de músculo, eu preciso saber o que é o músculo. Para facilitar o ensino-aprendizado do músculo, é fácil a gente olhar assim, ó. Se a gente pega um livro de anatomia, a gente enxerga esses desenhos aqui, certo? A musculatura, é comum a gente olhar a parte vermelha do músculo. Só que para a gente conseguir enxergar a parte vermelha do músculo, a gente tem que olhar ele a partir da estrutura micro. Então a gente vai do micro para o macro. Então vamos dividir o músculo para a gente entender. Ele tem a parte vermelha e o músculo tem a parte branca. Para a gente conseguir fazer a relação, como que o músculo vai se juntar ao osso. Na parte vermelha, o interior da musculatura, a gente tem, os músculos são formados por proteínas. Essas proteínas, vocês já devem ter ouvido falar, que é a actina e a miosina. A função da actina e miosina na musculatura é justamente fazer esse movimento de contração dos músculos, tá? Então, literalmente, eles vão se encaixar um no outro. Então, quando a gente tem esse movimento muscular, significa que lá na matriz, no início da estrutura da musculatura, né, dos meus músculos, eu tenho a actina e miosina fazendo esse trabalho, tá? A actina e miosina, elas desenvolvem esse trabalho de contração dentro de uma outra estrutura que se chama sarcômero, tá? Então é uma estrutura que abraça a actina e miosina para elas desenvolverem esse movimento de contração. E quando a gente tem várias miosina e actina desenvolvendo isso, a gente tem o que a gente chama de miofibrilas. Então são pequenas fibras que começam a se formar. Várias miofibrilas vão formar as fibras musculares, que é o que a gente já ouviu falar bastante. Várias fibras musculares vão formar os fascículos e vários fascículos vão formar os ventres, que é justamente a parte vermelha que a gente encontra na musculatura quando a gente pega para ver os livros de anatomia, tá? Só que assim, como são estruturas, todas elas precisam de alguma cápsula protetora. E quando a gente fala de cápsula protetora, a gente está falando de membrana.
As membranas que recobrem, por exemplo, as fibras musculares, elas são chamadas de endomísio. As membranas que recobrem o fascículo, lembra que a gente falou? Várias fibras musculares formam o fascículo. O fascículo ele é recoberto por uma membrana que é chamada de perimísio. Vários fascículos vão formar o que a gente chama de ventre. E o ventre é recoberto por uma camada branca, que é uma membrana que a gente chama de fáscia. Tá? Então, por isso que a gente fala que a fáscia ela é responsável pela movimentação dos músculos. Sabe quando a gente vai comprar carne? Diversas vezes eu dei esses exemplos aqui para quem me segue aqui nos stories, que quando a gente compra carne no mercado, vem uma pelinha branca em volta da carne. Gente, dá um salve para mim aí, quem tá online, por favor, porque para mim aqui parou tudo. Gente, me dá um oi para eu saber se eu tô falando sozinha ou se vocês estão me ouvindo. Por favor. Quero saber se vocês ouviram até o momento em que eu expliquei o que é a fáscia. Quem tá chegando agora, dá um tchauzinho pra mim. Josi, obrigada. Pedro, obrigada. Carol, obrigada, gente. Eu tava falando sozinha aqui. Bom, quando a gente fala da união de... Peraí que me deu branco aqui agora, deixa eu retomar. O ventre muscular, ele é envolto pela fáscia muscular, tá? Então, a gente tem a fibra muscular, que ela é envolta pelo endomísio. A gente tem o fascículo, que ela é envolta... Desculpa, a gente tem o fascículo, que ela é envolta pelo perimísio. E o ventre muscular, que ele é envolto pela fáscia muscular. A junção de todas essas membranas, lá no finalzinho, a gente vai ter o que a gente chama de tendão. Então, a parte branca do músculo, fazendo a divisão que eu falei da parte vermelha e da parte branca, a parte branca significa a gente unir todas essas membranas ao final que vai dar o fechamento da musculatura. E aí o que acontece? Se o nosso corpo ele é todo remendado, o nosso corpo é uma coisa só, uma estrutura só, como que o músculo vai se unir ao osso? Através de uma outra membrana. Nesse caso, a membrana que envolve os ossos. A membrana que envolve os ossos se chama periósteo. Então, a gente tem a junção do perimísio, do endomísio, da fáscia muscular. Juntas, elas vão formar o tendão, que vai se unir ao osso através do periósteo. Então, todo o nosso corpo é envolto por uma membrana. Então, por isso que a gente é considerado um ser único. É uma coisa só, uma estrutura única. É por isso que quando a gente aperta algum ponto específico no corpo do paciente, ele vai acabar sentindo pontos reflexos em outra parte do corpo. Então, se eu apertei a cervical e meu paciente sentiu dor na mão, faz sentido, porque a gente está interligado o corpo inteiro. Tanto os músculos, quanto os ossos, quanto o sistema nervoso, está tudo interligado, tá? Então, isso é o que a gente chama de dor referida, tá? Então, a gente aperta um ponto e a pessoa sente em outro. Só que, já que o nosso corpo é uma coisa só, a gente tem as membranas que são consideradas tecido conjuntivo. Vocês dentro da aula de biologia já devem ter ouvido falar isso. Tecido conjuntivo também pode ser chamado de tecido conectivo. Então, quando a gente fala de fáscia ou fala de tecido conjuntivo, a gente está falando que ele tem a função de conectar áreas, a função de trabalhar com a elasticidade do corpo também e a função de movimento, para ajudar no deslizamento, por exemplo, da musculatura. Só que se o tecido conjuntivo ele tem a função de conectar áreas, vamos pensar na estrutura do corpo humano de fora para dentro. A gente tem a nossa epiderme, abaixo dela a gente tem a derme, depois a gente tem o tecido adiposo, depois do tecido adiposo a gente tem o músculo que se liga aos ossos. Então, se a gente for parar para pensar em camadas, a gente tem a epiderme, a derme, a hipoderme, depois o tecido adiposo, que a gente se encontra ali, tem os músculos, depois a gente tem os ossos embaixo. É uma coisa em cima da outra. Para essa coisa em cima da outra se manter conectada, a gente precisa desse tecido que a gente chama de tecido conjuntivo ou tecido conectivo. E isso, na hora da gente desenvolver, que a gente se encontra ali, tem os músculos, depois a gente tem os ossos embaixo. É uma coisa em cima da outra.
Para essa coisa em cima da outra se manter conectada, a gente precisa desse tecido que a gente chama de tecido conjuntivo ou tecido conectivo. E isso, na hora da gente desenvolver a nossa técnica de liberação miofascial, vai ficar mais fácil da gente saber se a gente vai usar uma pressão negativa com a ventosa terapia ou se a gente vai usar a pressão positiva com o iástime, por exemplo. Se eu for estar trabalhando com a liberação miofascial de estruturas que estão conectadas, se eu for parar para pensar no tecido mole, na pele, que eu estou tentando ele desgrudar, a grosso modo falando, tá, gente? Estou tentando desgrudar ele do osso, estou tentando desgrudar a musculatura do osso, então eu vou fazer a sucção, eu vou fazer o que a gente chama de pressão negativa naquela região. E não necessariamente eu precise fazer a raspagem daquele local, tá? Por isso que a ventosa terapia ela funciona tanto de modo estático quanto de modo a movimentar. Esse tecido conjuntivo, além de conectar as áreas do nosso corpo, ele também serve como movimento. Já que ele recobre as fibras musculares, já que a fáscia ela recobre o ventre muscular, ela vai garantir com que o nosso músculo tenha uma movimentação, um deslizamento melhor. Se por um acaso a pele do nosso paciente acabou sofrendo algum tipo de contratura, algum tipo de lesão, que a gente fala, as lesões podem ser as contraturas, que são os pontos gatilhos, uma lesão pode ser um estiramento, como pode ser uma distensão. No caso de estiramento e distensão, significa que houve rompimento das fibras musculares, tá? O estiramento é quando há rompimento nas fibras do ventre, e a distensão é quando há rompimento no tendão. Ou o inverso, gente, que agora me deu branco. Mas nesse caso é quando há um rompimento de fibras, tá? E no caso da contratura, não há esse rompimento, mas há uma contração. A questão da contratura acontece muito quando a gente está muito estressado, quando a gente está fazendo movimentos muito repetidos. Para quem fica o dia inteiro no computador, para quem pratica atividade física excessiva, para fisiculturistas que ficam o dia inteiro lá na academia, aquela dorzinha que a gente sente depois da academia, significa essa contração muscular. Ou seja, a minha actina e a miosina não está conseguindo desenvolver o papel dela, que é deslizar. Então ela fica contraída. Não rompeu fibras, ela só se contraiu, tá? Então a gente consegue sim fazer a soltura desses pontos gatilhos através da liberação miofascial. E para a gente saber se a gente vai usar o iástime, se a gente vai usar a pistola, se a gente vai usar a ventosa, é a gente fazer uma ligação, fazer uma ficha de avaliação primeiro, para entender o que foi que gerou aquilo no meu paciente. Eu preciso saber o que causou aquilo, porque o paciente vai chegar até a gente com uma queixa, tá? O paciente vai chegar, eu tô com muita dor no braço, essa dor tá indo pro ombro, eu tô achando que foi porque eu dei mau jeito. Às vezes o paciente tá com dor no punho, mas o problema dele tá no ombro. Às vezes o problema dele iniciou no ombro, mas está refletindo no punho. Então a gente precisa sim fazer uma ficha de avaliação, a tal da anamnese, bem aprofundada. A gente precisa saber como que é a rotina da pessoa, como que é o trabalho dela, se ela fica muito tempo em pé, muito tempo sentada, se ela usa computador ou não. Enfim, se ela vai na academia, se ela tem criança, se pega peso, se pega criança no músculo. Mas porque quando esse músculo está contraído, ele está pressionando o sangue e os nervos que estão passando por ali. Então esse é o objetivo também da ventosa terapia e do iástime, que são esses instrumentos que a gente usa aqui na liberação. Aqui tá travado pra mim. Gente, eu tô falando com vocês e a Mari tá aqui do meu lado, tá? Então ela tá me guiando aqui. Tá um pouco atrasado. Tá atrasado, mas eu tô falando, então vocês estão me ouvindo. Joia. Eu posso fazer esse aumento circulatório através da ventosa terapia com os iástimes ou com a minha mão. Quando eu aumento a circulação sanguínea num local, significa que eu estou alimentando melhor as células daquela região, tá? As células inflamadas, elas podem sim estar ocasionando dor. E quando a gente aumenta a circulação sanguínea, a gente consegue controlar um pouco o grau dessa dor. Porque a gente solta as fibras musculares, automaticamente o retorno circulatório ali também volta. Então a gente leva o oxigênio e tira as toxinas que estão causando dor ali também, tá bom? Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, gente, antes de tirar uma dúvida. Depois dessa live, eu vou entrar numa outra live, tá? Então eu vou entrar numa live com a doutora Manuela daqui a pouco,
às 8h30, são 8h20 agora, então eu vou falar mais um pouquinho para vocês com relação às patologias. E aí depois quem quiser saber um pouquinho mais sobre a massagem e os atendimentos em idosos em terceira idade, eu vou estar na live dela lá no YouTube dela, tá bom? Segue lá, chama Espaço Gero, que aí é a doutora Manuela, tá bom? Mas vamos lá. Quando a gente fala de trabalhar com liberação miofascial, além de a gente ter que conhecer a estrutura anatômica, não só a anatomia, a posição dos músculos ou qualquer coisa do tipo, mas a gente precisa entender a fisiologia, como que funciona o corpo humano, como que funciona aquele sistema, tá? Depois da gente entender sobre o que é o corpo humano, a gente precisa entender as patologias, as doenças que podem estar relacionadas a ela. O que é muito comum chegar pra gente aqui é paciente reclamando de dor na coluna, dor na lombar, mas não erroneamente, só que às vezes até por falta de conhecimento. É muito comum a gente receber pacientes reclamando que está com ciatalgia. Meu Deus, o meu nervo ciático aqui está pegando, está pinçando e eu não sei mais o que eu faço. Eu não tenho posição nem para sentar, nem para dormir, nem para andar. Só que, será que é o nervo ciático da pessoa que está pegando? Não dá para saber. Tem 3 patologias que elas podem estar confundindo muita gente na hora de desenvolver o nosso trabalho. E isso é o que vai te diferenciar dentro do mercado de trabalho nesse tipo de prática, tá? A lombalgia significa dor na região lombar. Essa dor na região lombar, existem vários motivos que podem estar ocasionando ela. A lombalgia pode ser ocasionada por pessoas que estejam sentadas de forma com ergonomia errada, tá? Quem fica muito tempo sentado pode estar assim com dor na lombar. Para quem tem hérnia de disco, para quem tem algum tipo de protusão, para quem tem escoliose, para quem tem algum tipo de contratura mesmo no local, porque pegou peso errado, porque deu mau jeito. Existem vários motivos para a gente ter uma dor na coluna lombar, tá? Dor na coluna lombar também pode surgir por conta de uma ciatalgia. Por quê? Ciatalgia significa inflamação de nervos, ou seja, de sistema nervoso. O nervo ciático, ele se inicia na L4, L5, e aí depois ele é um nervo que se funde, ele fica uma coisa só e vai até a ponta do pé. Então é o maior nervo que a gente tem no corpo humano. Só que antes dele se iniciar e ficar uma coisa só dentro da L4 e da L5, antes disso, nas vértebras anteriores, a gente tem outros nervos menores que vêm para depois se juntar e formar o nervo ciático. Então o nervo ciático ele pode estar pinçando e doendo a lombar. O nervo ciático pode pinçar e irradiar a dor para cima. Tem gente que tem dor de cabeça e enxaqueca porque o nervo ciático está pinçando. Tem gente que tem o nervo ciático comprimido e aí ele vai irradiar até a ponta do pé. Só que daí, nesse caso, quando é um nervo ciático, a pessoa vai começar a sentir como se fosse uma dormência na perna, como se fosse um formigamento mesmo. Se for formigamento, aí é nervo. Se for queimação, aí é músculo. Nesse caso, a ciatalgia ela pode estar sendo confundida também com a síndrome do piriforme. Para quem não sabe, o piriforme é o músculo que a gente tem no bumbum, o músculo que a gente tem abaixo dos glúteos. E quando esse nervo está contraído, ele também vai trabalhar com essa questão de dor irradiada. A diferença da ciatalgia para a síndrome do piriforme é que a ciatalgia é uma dor que formiga e que dá dormência na perna até o pé. A síndrome do piriforme, que é quando o músculo do piriforme está contraído por algum motivo, né? Não sei, excesso de atividade física, algum mau jeito, alguma coisa que contraiu a musculatura do piriforme, ele vai descer até o joelho, a dor. Ela não passa do joelho, tá? Então, eu dei exemplo de 3 patologias que estão relacionadas, mas que acabam confundindo algumas pessoas. Então, lombalgia, ciatalgia e síndrome do piriforme são muito parecidas, mas aí é que entra a questão do conhecimento que a gente estava falando no início da live. Nosso corpo humano, ela é sim uma máquina perfeita. E para a gente mexer nessa máquina, a gente tem que estudar. A gente tem que conhecer muito, a gente tem que conhecer bastante. E sobre os iástemes, sobre os instrumentos que a gente usa dentro da liberação miofascial, existem vários instrumentos. Esses meus aqui são de madeira, mas é mais fácil de encontrar também os iástemes que são de aço inox. Tem alguns que são de pedra, tem alguns que são de madeira, enfim.
Tem vários, vários tipos, algum de bambu, antigamente eram feitos com chifres de boi, então tem vários tipos desses instrumentos. E por que cada um tem um formato? Porque cada formato ele vai se encaixar certinho em alguma parte do corpo. Esses instrumentos nada mais são uma forma do próprio profissional acabar não se lesionando e não se sobrecarregando. Então, a força que a gente colocaria nas nossas mãos, no nosso braço, cotovelo, enfim, no punho, a gente pode estar jogando para esses instrumentos, tá? Consigo fazer liberação miofascial com os instrumentos, consigo fazer com as minhas mãos, consigo fazer liberação com a ventosa. Lembrando que a ventosa, ela também tem vários tamanhos, tá, gente? A ventosa também é para cada região do corpo. A gente pode estar trabalhando com ela com pressão positiva ou pressão negativa. E a gente tem a pistola, né? Que ela vai fazer a vibração ali no movimento, essa bonitona aqui. Deixa eu montar a minha pra vocês aqui. Essa aqui tá todo mundo doido pra comprar uma, né? Todo mundo querendo a minha. Não dou. Ó, ela faz muito barulho. Tá? Mas isso daqui é muito bom para fazer o relaxamento, para fazer vibração, para fazer aumento de circulação sanguínea, aumento de circulação linfática. Essa pistola aqui, ela vem com várias ponteiras, então eu vou mostrar para vocês para que serve cada uma. A gente tem a esférica, que ela serve para todos os músculos maiores do corpo. A gente tem a achatada, que serve para todos os músculos do corpo. A gente tem a bifurcada, que a gente usa na coluna vertebral, então a gente encaixa ela do lado das vértebras e vai descendo. E a gente tem também a cônica, que essa ela é pontudinha. Ela a gente usa para as regiões articulares, tanto para as regiões articulares quanto para pontos específicos. Então, por exemplo, a gente achou um ponto gatilho aqui na região cervical. Eu posso ir lá em cima daquele ponto, que a gente fala são os pontos da acupuntura também, e posso estar estimulando com essa ponteira aqui, tá bom? Mas, se vocês quiserem saber como trabalha com tudo isso, como que a gente vai fazer essa ligação e a utilização desses instrumentos em cima de cada parte do corpo, se vocês quiserem conhecer o que é anatomia, qual a direção dos músculos e das fibras musculares, o que são os instrumentos de liberação miofascial e como desenvolver a técnica manual, eu vou estar com um curso, gente. Eu estou com um curso programado agora para o próximo sábado, dia 4 de setembro. Mais para frente eu vou lançar o meu curso online também, mas esse ainda vai demorar mais um pouquinho. Só que para quem quiser ter uma aula diferenciada, para quem quiser conhecer essa prática, na prática, para quem quiser conhecer essa técnica na prática, no próximo sábado eu vou estar aqui em Campinas com esse curso, tá bom?